é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação viva. Olá, amada igreja e querido ouvinte da Palavra do Senhor, nós estamos em campanha. E o tema da Junta de Missões Mundiais deste ano é Viva o Poder de Transformar, cuja base bíblica está lá no livro de 2 Timóteo 1,7, que diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que a informação missionária a seguir te faça cada vez mais amar, ofertar, mobilizar e ir aos campos missionários. Viva o poder de transformar! Anamatu wassalam, graça e paz. Eu sou Caleb Mubarak, missionário de missões mundiais no mundo árabe. Que alegria me dirigir a vocês hoje para falar sobre os desafios de viver pelo poder de transformar entre as nações. Somos a família Mubarak e estamos casados há 22 anos. Há exatos 5 anos chegou para nós a nossa grande herança e tão esperada, o pequeno Ismael. Há 17 anos nós servimos como família missionária ali, especialmente entre os árabes de fé islâmica. E a gente tem como maior desafio a busca, como discípulos de Jesus, levar muitos outros árabes, descendentes de Ismael, aos pés do Senhor Jesus. As palavras de Paulo a Timóteo oferecem, no meu entendimento, 3 dimensões bem pedagógicas. O apóstolo fala sobre liderança, sobre sofrimento e sobre ensino de qualidade. Ele desafia seu discípulo a saber liderar em todas as circunstâncias, que saiba também ensinar verdades eternas, mas que também saiba sofrer, uma vez que a fidelidade a Jesus tem sempre um preço. Dito isso, eu gostaria de convidar vocês a perceberem o quanto essa carta ainda é aplicável ao dia de hoje, ao contexto ali do Oriente Médio. Queria te mostrar essa família, é uma família muito especial, ela se enquadra muito bem dentro desse aspecto da carta de Timóteo, de saber liderar bem. Eles são exímios conhecedores da Bíblia, abriram mão de um passado de religiosidade dentro do islamismo, são perseguidos diariamente, especialmente as crianças, são naturais de um país do norte da África, onde 99% da população é muçulmana. Mas eles são líderes, e líderes de excelência, têm ajudado a tantos outros cristãos a crescerem na fé naquele que os tirou das trevas e os trouxe à luz. Eles vivem diariamente o tripé mencionado por Paulo a Timóteo: poder, amor e equilíbrio. Já o papai dessa foto que você está vendo me ensinou o quanto é desafiador viver num ambiente em que saber sofrer é primordial. Ele se converte ao Senhor através da ajuda de missionários, a cuidar da saúde do filho, que nasceu com um problema muito sério, mas a situação levou o garoto a óbito. E esse pai, então, hoje já com Cristo, é atacado todos os dias por todas as pessoas. Na sua comunidade, até o dia de hoje, ele é chamado de anátema, de traidor, e tem muitos benefícios negados por conta da sua decisão de seguir a Jesus. Mas ele segue andando por aquelas ruas empoeiradas da sua cidade, ouvindo todos os amaldiçoando. Mas a sua resposta sempre é a mesma. Ele diz: quem nos deu o menino foi o Senhor, quem permitiu que ele se fosse também foi o Senhor. E ele conclui dizendo a todos: louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Ele vive pelo poder que vem do alto, e ele ainda exerce amor aos seus inimigos. Isso marca a vida desse valoroso irmão em Cristo naquele país regido pela lei islâmica chamada Sharia. Mas eu quero terminar com um último exemplo, que tem muito a ver com essa foto que você está vendo aí. Hoje no Oriente Médio, muita coisa está acontecendo, principalmente entre refugiados que vivem em situações precárias. No verão, as temperaturas podem chegar aos 60 graus em alguns acampamentos, mas no frio, como agora é o inverno por lá, as temperaturas esse ano estão abaixo de 0 por muitos dias, há muita neve, e o frio tem sido um grande obstáculo, até mais do que um ataque mesmo de um inimigo ou de um grupo terrorista.
Mas é justamente ali, num ambiente desse, que a gente tem muita alegria de dizer que existe um oásis em meio a tudo aquilo. Tenda de Brincar, que é um projeto voltado a crianças em idade pré-escolar, ele tem sido um auxílio, à ajuda a crianças que vivem o trauma de uma guerra. A Tenda de Brincar, que recém voltou agora do período de lockdown, as crianças já estão indo novamente, graças a Deus. A gente já pode, então, ver ali transformação de vida acontecendo, porque existe o equilíbrio, mesmo citado por Paulo, o equilíbrio de saber levar ajuda, caridade, mas também ter como prioridade o ensino da palavra de Deus, que faz com que missões mundiais estejam no caminho correto, o qual é aquele de viver o poder de transformar vidas naquele lugar. Que o eterno, poderoso e bondoso Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela nossa parceria, por caminharmos juntos. Tudo que é feito no campo depende muito das igrejas no Brasil e a gente quer louvar a Deus pela vida de todos vocês. Um aplauso ao que vocês já fazem e têm feito e realizado até a data de hoje. Fiquem na paz. Em árabe a gente diz Ma'as salama. Até a próxima. Querido Jesus, eu quero agradecer por todos os missionários do mundo que estão indo por aí para falar sobre a tua palavra e que todos eles fiquem bem nas suas missões. Amém. Viva, Jesus é poder, vida para todo. Boa noite, irmãos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos nesta quarta-feira para entrarmos na sua casa, no seu lar, para trazermos mais uma porção da palavra de Deus. E quanto aos cultos presenciais, nós estaremos tendo uma reunião agora no sábado, dia 10, mas já podemos antecipar que nesse domingo 11 nós ainda não teremos os cultos presenciais, mas no dia 10, no sábado, teremos uma reunião com a liderança da igreja, mais diáconos, para juntos decidirmos qual o caminho que devemos seguir. E quero agradecer a compreensão de todos por essas decisões que temos tomado, que são decisões não de falta de fé, mas são decisões de prudência, de coerência e de equilíbrio. Espero que todos assim vejam. Eu queria ler um texto da Palavra de Deus que está em João, no capítulo 21, que diz assim: depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou na praia para os discípulos, mas eles não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra,
viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Eu quero trabalhar nesta mensagem de hoje nos primeiros versos do texto lido aqui. E eu queria falar que Pedro, quando trabalhou a noite toda e nada apanhou, como está no versículo 3, disse-lhe Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Pedro tinha um plano aqui que era de pescar e naquele momento trabalharam a noite toda, fizeram tudo que estava ao seu alcance, toda a experiência e não apanharam nada. Esse texto no final, quando diz não apanharam nada, eu fico pensando na decepção de Pedro e na decepção dos outros discípulos também. Eles já estavam decepcionados com talvez os planos que eles faziam acerca do ministério de Jesus Cristo, que estava fora do contexto do próprio ministério do Senhor Jesus Cristo. Muitos pensavam em um ministério terreno e Jesus Cristo veio implantar um ministério celestial. E aí, nesse exato momento, nós vemos a decepção. E nessa pandemia, eu creio que esta é a palavra, decepção. Decepção por tantas coisas, né? Nós estamos decepcionados com a ação das coisas como tem acontecido, decepcionado com os políticos, decepcionado com o próximo, decepcionado com a gente mesmo, decepcionado com tantas coisas, né? Talvez muitos membros decepcionados com o pastor, ou com os pastores, ou porque estão cautelosos como eu, ou alguns decepcionados porque alguns pastores estão mais crédulos, né, em abrir a igreja e fazer os trabalhos normalmente. Então, existem vários tipos de decepção. E eu queria pensar nesta noite, né, pensarmos juntos, porque todos estamos nesta mesma luta, né, nesse mesmo barco chamado planeta Terra, que sofre muito, né, que tem passado por momentos difíceis, não só o planeta, mas os habitantes desse planeta. E aí eu queria pensar nessa experiência de Pedro e dos discípulos, na questão da decepção. Como lidar com as decepções da vida? Como lidar com as decepções da vida? E decepção é uma desilusão, é um desapontamento, ou seja, as coisas não acontecem do jeito que você esperava ou que você queria. Decepção é quando as coisas não acontecem do jeito que eu queria, do jeito que você esperava. Então você fica extremamente decepcionado. E às vezes ficamos decepcionados porque a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são pensamentos do Senhor e os nossos planos não são os planos do Senhor. Dia 28 de maio eu vou completar 60 anos. E eu fiquei pensando nesta mensagem, quantas decepções, né,
eu tive por não acontecer aquilo que nós esperávamos, acontecer aquilo que nós queríamos. E nessa pandemia, ficamos todos decepcionados porque achávamos que nesse momento da pandemia estaríamos um pouco mais tranquilos, um pouco mais seguros, menos contágio, menos letalidade, mais união dos governos, né? Menos política e mais gestão, mais ação, mais união das partes dos governantes, independente de partido e independente de ideologia, independente de 22, que são eleições presidenciais, eleições para governadores, senadores, deputados estaduais e antes deputados federais. Uma eleição muito ampla. Então, infelizmente, não são todos, mas uma massa tem trabalhado nessa pandemia para poder se promover em cima de um sofrimento, em cima de uma dor de tantas pessoas. São mais de 300 mil mortos e quantos milhares de pessoas que são ligados a essas pessoas que faleceram e que estão extremamente tristes, decepcionados. São 19 milhões de pessoas literalmente passando necessidades e é muito difícil. É uma decepção muito grande, uma desilusão muito grande, um desapontamento muito grande. E isso faz com que fiquemos tristes, pensativos, medrosos. E isso só faz piorar a situação, tendo em vista que isso ocasiona doenças psicossomáticas que automaticamente vai prejudicar o físico, que prejudica a imunidade e que nos deixa suscetível ao vírus. Então, é um momento de decepção. Mas o tema é como lidar com essas decepções. Por que uma pessoa se decepciona com a vida? Por quê? E são muitas as razões, né? Alguns decepcionam tanto com a vida a ponto de cometer um ato contra a sua própria vida de tanta decepção e que não é a medida assertiva, porque para toda decepção existem soluções através de amigos, através de familiares que nos amam e, acima de tudo, através de um Deus que é soberano. E poderíamos pensar aqui, por que você se decepcionou, né, na vida? Talvez um casamento que não tenha dado certo, um projeto de vida que não tenha dado certo, relacionamentos que não tenha dado certo, filhos que não tenha trazido expectativas que você esperava. E são muitas as razões, né? Muitas as razões porque uma pessoa se decepciona com a vida. No caso do texto, os discípulos estavam decepcionados naquele momento com a vida deles, porque trabalharam e nada pescaram. Decepcionados talvez porque ficaram 3 anos com Jesus Cristo e agora não sabiam o que iriam fazer, não sabiam qual o caminho a seguir e precisou Jesus ressurreto aparecer para novamente dar as orientações. E é isso que Jesus Cristo vai fazer sempre quando nós estivermos decepcionados com a vida. Mas poderíamos dizer que algumas pessoas se decepcionam com a vida porque não conseguiu dar vida àquilo que ela queria. Muitas pessoas se decepcionam porque não conseguiu na sua vida aquilo que ela queria, aquilo que ela planejou, aquilo que ela trabalhou. E aí acontece muitas das vezes de vir a decepção. Quando você olha para trás e, poxa vida, tudo que eu planejava, tudo que eu quis, tudo que eu pensei em fazer, eu não consegui. Mas existem outras razões. Por exemplo, muitas pessoas se decepcionam com outras pessoas, né?
Por que nos decepcionamos? Muitas das vezes porque não conseguimos aquilo que nós queríamos na vida. Outras vezes nos decepcionamos com outras pessoas porque talvez não que as pessoas tenham feito alguma coisa errada, mas talvez essas pessoas não tenham atendido às nossas expectativas, né? Não tenham atendido às nossas necessidades, aquilo que nós esperávamos e de repente nós nos decepcionamos. E geralmente nós nos decepcionamos com pessoas que admiramos, pessoas que amamos, né? Pessoas que às vezes trazem uma palavra ou uma atitude que nós não esperávamos e ficamos decepcionados. Muitas das vezes nós nos decepcionamos conosco mesmo, ou você se decepciona consigo mesmo, né? Às vezes cometemos atos, falamos coisas, tomamos atitudes que muitas das vezes a gente fica decepcionado. Meu Deus, por que eu fiz isso, né? Por que eu tomei essa atitude, eu que sou tão assim, tão assado, e a gente fica decepcionado, né? Decepcionado às vezes quando planejamos um negócio, planejamos fazer alguma coisa e não saiu conforme a gente esperava. E também nós nos decepcionamos com Deus. Que isso, é pecado você falar isso, né? Não, temos que ser sinceros e transparentes diante do Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes nós criamos algumas expectativas em relação a Deus, né? O que Deus vai fazer, às vezes oramos, intercedemos por alguém que está enfermo e quando nós vemos essa pessoa ser curada, nós ficamos felizes, né? Mas quando acontece o contrário da pessoa partir, a gente fica extremamente decepcionado com Deus. E quando a gente fica decepcionado com Deus, como a gente não pode atingir Deus, né? Porque Deus é uma pessoa espiritual, a gente tenta atingir aqueles que nós achamos que são representantes de Deus, né? São os pastores, os padres, os líderes em si, religiosos. Então a gente ataca muitas das vezes, né? Eu já tive experiências e tenho de membros de igreja, não só da minha, mas de outras igrejas, que muitas das vezes ofende você, não que ele queira ofender você ou entristecer você, mas ele queria fazer isso na pessoa de Deus porque ficou decepcionado, porque não aconteceu aquilo que ele ou que ela esperava. Isso acontece muito. E Deus, né, ouvi hoje de um irmão, os filhos às vezes ficam revoltados com Deus. Às vezes o filho fica rebelde com Deus. Porém, Deus que é pai, ele ama esse filho, ele compreende esse filho, ele continua tomando conta desse filho, orientando esse filho, guardando esse filho, mesmo que esse filho não perceba. E quando esse filho retorna depois de aprender, ele sempre está de braços abertos para recebê-lo. Assim é na história da parábola do filho pródigo lá em Lucas 15. Continuando, por que Pedro estava decepcionado? Por que Pedro estava decepcionado? Pedro estava decepcionado com muitas coisas, né? Pedro estava decepcionado em trabalhar a noite toda e não conseguir um único peixe. Um único peixe. E este texto, ele me faz assim pensar, né? Ele decide, eu vou pescar. E os discípulos, os outros discípulos disseram, nós também vamos contigo. E foram, e subiram no barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Ou seja, Pedro quando volta é uma decepção incrível, né? Não havia fruto do seu trabalho, não havia nenhum peixe sequer, nenhuma piabinha sequer, nada, redes vazias. Madrugada toda pescando, e ele estava totalmente decepcionado. Mas muitas das vezes as nossas decepções, elas são parte dos planos de Deus, para que nós venhamos a ter
um encontro, um relacionamento maior com Ele, termos uma dependência maior dEle, ouvirmos mais a voz do Senhor. E quando nós estamos decepcionados, nós estamos tão fracos, mas tão fracos, que às vezes não conseguimos ir ao encontro de Deus. Mas o texto diz que Jesus apresenta-se a nós. Jesus vai até a nossa praia. Jesus vai até o nosso local de trabalho, até o nosso local de busca ali pelo bem material. Então, Pedro estava decepcionado, mas tinha suas razões. E Jesus compreendeu. Jesus compreendeu a sua razão. Não tenta ser forte além do que você é. Não mostre uma fortaleza que você não tem. Jesus gosta muito da transparência. Jesus gosta muito do que você fala, do que está no coração. Eu não posso dizer para Deus, Senhor, eu estou muito forte nessa pandemia. Eu tenho que dizer a Ele, Senhor, eu estou fraco. Eu estou muito fraco. Sabe, é muita tristeza, é muita decepção, é muito medo, Senhor. É muita tristeza de ver tanta gente sofrendo. É muita tristeza de ver tanta expectativa. Sabemos que isso tudo passará. Sabemos que o Senhor está trabalhando nisso tudo, mas nós somos pó. Nós somos humanos. E Pedro, o semblante de Pedro estava assim. Ontem eu fui ao meu médico pegar uma autorização para a vacinação por comorbidade, quando já estiverem vacinando, né? Ainda não chegou a data. E ele olhou para mim e disse, rapaz, você está abatido? E aí eu fiquei pensando, você me conhece, né? É um médico que me conhece, né? Olhar os olhos, sabe? E assim, imagine se um médico humano te conhece, imagine o médico dos médicos, quando olha para você e sabe. E você tem que chegar para ele e dizer, Senhor, tu sabe o meu estado. Eu falei, né, na pregação passada, sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a nossa oração. Qual é a marca de uma pessoa decepcionada? A marca de uma vida, ou a marca na vida, melhor dizendo, de uma pessoa decepcionada é a desistência. A gente desiste. Talvez o povo brasileiro estejamos passando por essa pandemia em um ápice tão elevado, porque parece que todo mundo está desistindo, sabe? Desistindo porque a decepção é tão grande, a briga é tão grande, os noticiários não nos mostram nenhuma esperança nos homens, seja no poder executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, das esferas federais, estaduais e municipais. Ficamos extremamente decepcionados e quando nós estamos decepcionados, a tendência é desistir. Desistir, desacreditar, perder a fé. E é isso que está acontecendo, sabe? E isso, quando a gente desiste de uma maneira muito ruim, a gente vai se acostumando com os números, a gente vai se acostumando com a tragédia. E não é isso. Deus não nos fez para isso, Deus não nos criou para isso. Então, nós devemos nos apresentar a Deus decepcionados para dizer a Ele, Senhor, eu estou decepcionado, por isso eu não quero desistir. Abre os meus olhos para que eu veja. É a história, né, do profeta, quando cercado pelo exército sírio, o seu ajudante extremamente decepcionado disse, Senhor, o que nós vamos fazer agora? E aí, creio que foi Eliseu, ele disse, abre os olhos para que ele veja. Ele viu, e quando ele viu, atrás dos exércitos sírios estava um exército muito maior de anjos celestiais cercando aqueles homens, protegendo aqueles homens. E o final da história vocês conhecem muito bem. E aí, naquele instante, o profeta diz, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, até se referindo, né, depois de uma expressão no Novo Testamento, maior é aquele que está em nós
do que aquele que está no mundo. Então, nós devemos pensar e não desistir. Devemos continuar lutando, continuar tomando cuidado, tomando providências, se vacinando nessa pandemia. Você não pode desistir dos seus projetos, dos seus sonhos. Assim, Pedro, ele desistiu, mas logo veio Jesus e disse, não, olha Pedro, lança sua rede. Primeiro ele pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? Tendo visto que vocês pescaram a madrugada toda e disseram em um advérbio de negação muito curto, não. Só isso, não, sem explicação. E aí então Jesus diz, lançai a rede à direita do barco e achareis. Ou seja, quando nós estamos desistindo, Jesus nos apresenta, Jesus vem e diz, olha, não desista, continue lançando, mas lance do outro lado, faça outras coisas, comece a se dirigir de uma outra maneira, continue pescando, mas de uma outra forma. E é isso que muitas das vezes nós devemos fazer. E alguns aspectos para nós lidarmos com as decepções da vida. Quais os aspectos dentro do texto e na nossa vida que devemos fazer para lidarmos com a decepção? O que fazer para lidarmos com as decepções desta pandemia, que são inúmeras? Se fôssemos relatar aqui, são decepções individuais. A pandemia é uma só, mas as decepções talvez sejam individuais. Algumas coletivas, mas algumas individuais. Como lidar com elas? Primeira coisa, a decepção é uma expressão da sua alma. E o salmista, ele diz assim, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? É um salmos onde o salmista está simplesmente dizendo, olha, eu estou extremamente decepcionado, porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? No Salmos 42 diz assim, as minhas lágrimas, versículo 3, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Né? Quantas das vezes ouvimos isso na pandemia? Né? Onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás decepcionada? Então, a decepção é uma expressão da nossa alma, é algo interior, é uma angústia. E isso acontece porque somos humanos. Nós não somos deuses, nem semideuses. Nós somos humanos que carregamos dentro da nossa mente, do nosso coração, o Espírito Santo do Senhor. Temos a parte do Senhor quando abrimos nosso coração para aceitá-lo como Salvador da nossa vida. Recebemos assim o dom do Espírito, mas ainda somos humanos. E a nossa alma fica abatida, nossa alma fica angustiada e temos razões para isso. Mas há um ponto positivo. Você é humano. Embora confie em Deus, embora tenha fé, você é humano. E se decepciona. Vai decepcionar depois da pandemia. E enquanto estiver aqui, você vai passar por isso. Nós vamos passar por isso. Se você ou se nós nos entregarmos à decepção, mergulharmos nela, mais decepções teremos. Se você se entregar à decepção, mergulhará em mais decepções. Por isso que é sempre muito difícil sair de uma decepção, porque vem uma decepção e quando a gente mergulha nela, a gente então vai aumentando as decepções. É como Jeremias diz, um abismo chama outro abismo. Então, quando nós estivermos decepcionados, precisamos buscar ao Senhor, orar
como orou os filhos de Corá, quando diz assim: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ou seja, ele reconhece que a alma está abatida, e ele mesmo fala com esta alma, que é ele mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. E quando a gente perde a visão espiritual, a gente perde o sentido da vida. E quando a gente começa a olhar mais para as coisas que estão acontecendo na Terra, sem confiar na ação que vem dos céus, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos perdendo o sentido da vida. Entenda que a decepção te roubará a capacidade da percepção espiritual. E é verdade. Quando nós ficamos decepcionados, vendo tantas notícias, tantos óbitos, tanta tristeza, tantas internações, tantas palavras, nós começamos a perder a percepção de Deus. Começamos a perder a percepção do autor e consumador da nossa fé. Perdemos a percepção de que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele é todo-poderoso. Perdemos a percepção do amor de Deus para com o mundo. Esquecemos que na Bíblia existem promessas que são verdadeiras da parte de Deus. Quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí então, quando nós esquecemos que Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho e entregou o seu Filho à morte de cruz, para que, se nós crêssemos nesse sacrifício, nós pudéssemos herdar a vida eterna que começa na terra, nós perdemos completamente o sentido da nossa vida aqui na terra. Por isso, é muito importante que a decepção da vida não faça você perder a percepção espiritual, o sentido de Deus, o sentido que Ele trabalha de uma maneira que nós não compreendemos. Por isso, é importante pensarmos assim. O milagre que Jesus Cristo fez aqui, que foram 153 grandes peixes e que não rompeu a rede, né? Na verdade, são 2 milagres aqui, né? O milagre de pescar 153 grandes peixes que não romperam a rede. Tem que pensar nisso também. E esses milagres nós devemos entender que eles aconteceram, entenda, né? Que os milagres não aconteceram para respaldar as frustrações, mas para fazê-los voltar ao lugar designado por Deus. Os milagres ali não foi somente para mostrar que Deus é Deus, que Deus é todo-poderoso, né? Mas para mostrar para eles que eles tinham um lugar para trabalhar, eles tinham um lugar que eles tinham que estar trabalhando, eles tinham que entender realmente a mensagem de salvação, eles tinham que entender que o primeiro chamado foi: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles tinham que entender que a igreja existiria sem a presença corpórea de Jesus, mas existiria através da presença espiritual do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas das vezes, irmãos, Deus permite as decepções e logo depois vem os milagres para que nós possamos entender que nós temos um lugar colocado pelo Senhor para que nós possamos continuar ganhando homens para o reino de Deus. Homens no sentido genérico da palavra, homem e mulher. E quando nós olhamos, né, muitas das vezes, esses milagres, muitas das vezes nós pensamos aqui: mas Pedro, será que Pedro errou? Será que Pedro foi pescar na hora certa? Será que Pedro viu a questão dos cardumes, da maré? Não sei, eu não sou pescador e com certeza
pessoas mais entendidas em pesca podem dizer, ah, mas Pedro pescou numa hora errada, Pedro puxou a rede errada, e não sei. Mas se houve algum erro da parte de Pedro, nós devemos acolher esses erros de braços abertos. Não nos martirizar com os erros, né? Mas pensar o seguinte, se eu errei, eu posso acertar. Eu já falei, né, uma frase de Juscelino Kubitschek, quando ele diz assim, eu não tenho compromisso com o erro. Ou seja, se eu tiver que mudar, eu vou mudar. Se eu ver que eu estou errado, eu vou dizer, eu estava errado e quero consertar. Não é teimar por uma coisa. Aí não, aí sinceramente é uma teimosia extremamente sem sentido. Então, os erros são sinais de que nós estamos nos movendo em um território novo, né? Os erros muitas das vezes acontecem porque a gente está se movendo num território novo. E aí a gente percebe que está errado e temos que perguntar àqueles que já passaram por aquele território e que podem nos ajudar. Precisamos explorar novos lugares, fazendo progressos, né? Esse deveria ser a questão de Pedro. E Pedro ele obedeceu ao Senhor Jesus Cristo, que não era pescador, era carpinteiro, e disse, olha, lançai a rede do lado direito do barco, e lá encontrareis. Ou seja, é a onisciência de Deus que devemos confiar, que sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. A única maneira de dar a volta por cima é aceitar os erros como parte da vida, aprender com eles e melhorar com eles. As decepções acontecem, irmãos, e muitas das vezes as decepções são erros que nós cometemos. São erros que as pessoas cometeram com a gente, né? E temos que perdoar antecipadamente, perdoar 70 vezes 7, infinitamente, né? Então, nós precisamos pensar seriamente nisso, né? As decepções da vida. As decepções da vida, elas existem. Paulo, em Coríntios, ele estava extremamente decepcionado, né? E ele usa uma expressão muito interessante em 1 Coríntios, no capítulo 12, 2 Coríntios, né, melhor dizendo, desculpe, no capítulo 12, ele cita algo que você vê que há uma decepção, né? Quando ele diz assim, em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele vai falar, né, vai fazer uma autoanálise. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. E aí, no versículo 7, diz, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. E aí, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. 3 vezes ele ora. E aí então vem a resposta. E então Deus disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E aí, então, Paulo, no momento ele se decepcionou, né? Que ele pede 3 vezes e Deus diz, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E às vezes as decepções nos deixam fracos, limitados, nos deixam humanos. Eu creio que antes da pandemia tinha muitas pessoas sobrenaturais, sabe? Muitas pessoas com muito poder
que não são delas. E de repente nós ficamos fracos. E quando nós estamos fracos, nós estamos fortes. Se você está decepcionado ou decepcionada, entrega a decepção ao Senhor, né? Porque estás decepcionado, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, sabe? Essa semana aconselhando um irmão nosso, e ele disse: pastor, tem horas que eu não tenho nem forças para orar. E eu digo para Deus: Senhor, eu não sei o que eu vou dizer. E eu disse: você já está orando. A oração para Deus não são palavras bonitas, palavras cheias de fé. Muitas das vezes são palavras que nem fé existe, né? É aquele momento que você diz: Senhor, eu não sei nem o que eu vou dizer. Senhor, estou extremamente triste com isso tudo. Senhor, eu estou desorientado, não sei o que eu faço. É ser transparente com Deus. É dizer a Ele as nossas decepções. E Deus há de nos atender, há de nos confortar, nos consolar, há de nos dizer sim, há de nos dizer não, há de nos dizer espere. E Ele vem e vai consolar, né, a nossa alma cansada, e Ele vai nos dar momentos de refrigério. Tenho certeza que o Senhor há de dar a você momento de refrigério, momento de paz, momento de tranquilidade. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, que todas as suas decepções hoje possam ser entregues no altar do Senhor. Confia nele, agradeça a Ele, mesmo pequeno, mesmo com lágrimas, mesmo abatido. Porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturba dentro de mim. Pedro ficou decepcionado com ele, decepcionado com Jesus, decepcionado com os outros discípulos, decepcionado com tudo e com todos. E aí Jesus aparece na praia e diz: Pedro, em uma linguagem para você entender, por que você está decepcionado? Tem alguma coisa para mim? Não, não tenho, Senhor. Só a minha decepção, só a minha tristeza, só o meu abatimento. Então, Pedro, eu vou te dar alegria. Vai, volta a pescar, mas vai de acordo com a minha palavra, e você verá os milagres acontecendo. Pedro foi sincero com Deus, e Deus foi sincero com Pedro. Que Deus te abençoe, e que você tenha um restante de semana com boas notícias vindo do Senhor, com milagres acontecendo. Se guarde, se cuide, para que logo, logo, isso tudo passando, possamos voltar, nos abraçar, chorar, rir e dizer com confiança: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos feito entender que as decepções na nossa vida são do ser humano, mas o conforto, o consolo e a alegria vem do Senhor. O choro, a decepção pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E nós esperamos, ó Deus, o nosso amanhecer, quando o Senhor há de trazer a cura, o milagre, a alegria, o abraço, o restaurar deste mundo, porque só o Senhor é Deus. Ó Senhor, nós os cristãos temos ainda muito a fazer. Entendemos nesta pandemia, Pai, que devemos nos colocar como pescadores de homens, Senhor. Pescadores do ser humano, não para a igreja, para a denominação, mas do Teu reino, Senhor. Ó Deus, sabemos que depois desta pandemia, nós, Igreja de Cristo, entenderemos a missão que nos foi dada: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as nações, batizando-a e ensinando-a em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, continue nos dando a Tua graça, a Tua orientação, e muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e tenha a todos uma boa noite e um restante de semana na paz do Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus.